Muito bem, senhores, olha só, 2 ações no Supremo Tribunal Federal ameaçam anular a eleição de 7 deputados federais ao propor mudar a interpretação do cálculo dos votos no sistema proporcional para se considerar alguém eleito. Uma das ações é da Rede. PSB e Podemos movem um outro processo. Em ambos os casos, são contestados os cálculos de sobras das sobras eleitorais feitas pelos tribunais regionais eleitorais para determinar quais deputados federais foram eleitos ou não. Eu vou trazer esse tema em discussão. Muda alguma coisa o cenário político, Serrão, em relação a isso? Olha, deve mudar muito pouca coisa, até porque a Justiça Eleitoral, a tendência dela é não acatar esse tipo de argumento, tá? A eleição já aconteceu, os parlamentares já foram diplomados, a regra pode até não ser totalmente clara, ela deixa dúvida, tanto que houve contestação judicial, mas houve uma regra. Então, você agora querer mudar a regra depois do jogo decidido não é uma coisa boa. A tendência da Justiça Eleitoral é não mexer nessa história. Muito provavelmente é isso que vai acontecer. Sobre o Senado, que a gente não pode deixar passar, Rodrigo Pacheco pagou a fatura aos senadores de sua eleição ao Senado. Por isso, esse aumentinho nas verbas dos gabinetes. Coisa do Brasil surreal, coisa do clientelismo, do patrimonialismo, de uma certa corrupção política que fica disfarçada em atitudes que parecem legais, mas, na verdade, pode estar dentro da lei, mas legais elas não são. O Piperno, a fatura está paga? Olha, Paulo, eu, mais ou menos umas 2, 3 semanas aqui, antes da eleição do Arthur Lira, eu até citei aqui um caso de, inclusive, negociação dos gabinetes em Brasília, lá na Câmara, né? Então, tudo fez parte dessas negociações, inclusive essas promessas, ao meu ver, espúrias aí de reajustes, de mais vantagens para todos os parlamentares. Isso é lamentável, faz parte dessas más práticas políticas que a gente conhece desde sempre. Muito bem, Nelsinho, por favor. Bom, vamos falar sobre esses 7 deputados federais aí que podem perder o mandato por essas ações. A Rede é uma das autoras, como não poderia ser diferente. A Rede poderia deixar de ser um partido e se tornar um escritório de advocacia, porque eles têm mais ações judicializadas do que projetos de lei protocolados. É um partido campeão, recordista de judicialização da política. Eles não têm senadores nem deputados suficientes para fazer um projeto virar lei, né, para propor e aprovar, para discutir capilaridade no Congresso Nacional. Então, tudo eles tentam conseguir por força de liminar, por força de decisão judicial. Não conseguem no Legislativo, vão ficar tentando no Judiciário. É um partido cada vez, né, menor aí, com poucos parlamentares. E o mais curioso de tudo isso, o senador Randolph, que é um dos expoentes da Rede, ele que é um campeão de judicialização da política, ou seja, de fortalecimento do judiciário em detrimento dos poderes constituídos do legislativo, ele é o líder do governo no Congresso. Veja só, como que pode? Um cara que é da Rede. E outra coisa, sobre o mérito dessas representações aí. Uma representação intempestiva. O Serrão já falou aqui, como é que você quer mudar a regra do jogo depois da eleição? Essa regra aí já está valendo há mais de ano antes da eleição, como é para ser em toda regra eleitoral, né? Antes do jogo começar. Lá atrás ninguém entrou com ação, né? Lá atrás ninguém judicializou, não questionou quando havia ali a oportunidade para isso. Depois que viu o resultado, quem é que são os beneficiados pela regra eleitoral, é que daí, contra um princípio básico da administração pública, que é o princípio da impessoalidade, para ferrar com um senador ou com um parlamentar ou com outro, especificamente contra a pessoa, é que eles vão lá e ajuizam isso. E o mais impressionante de tudo, a Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente à representação. Cadê o fiscal da lei, o custos legis, que é o Ministério Público, para defender a legislação interpretada de acordo com o princípio da impessoalidade, de acordo com os princípios da administração pública? Cadê o fiscal da lei para proteger a segurança jurídica, o ato jurídico perfeito? Cadê o Ministério Público opinando de acordo com a lei? Enfim, é um erro em cima do outro.